Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é O Mendigo Sexual. O Mendigo Sexual. Lembrando que se você é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu joinha. E se não é inscrito, se inscreva, divulgue e evangelize com esta mensagem. O tema está em Marcos 10, 7, 8. Marcos 10, 7, 8, quando diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Amém. Irmãos, o tema é o mendigo sexual. A pergunta primeiro é: o que é o mendigo? Se você vamos quebrar, o tema para entender bem. Mendigo é aquela pessoa que vive pedindo esmolas, vive pedindo favor de outras pessoas, é aquela pessoa que vive de caridade. Ela só consegue andar e fazer as coisas porque alguém, com pena, ajuda ela com alguma coisa, né? E esse tema é um tema bem, assim, delicado, mas ele é fundamental. Se você olhar, e eu olhei muito material, e olhei muito depoimento na internet, e a maioria, cerca de 90% de material que eu olhei, era de mulheres falando sobre esse tema, né? Falando que elas mesmas precisam se ajudar. Porque quando a palavra de Deus ela vem, irmãos, ela toca em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. A palavra de Deus não tem brecha. E uma das partes mais importantes, principais, é o casamento, né? E essa mendigância sexual é uma coisa que parece que não existe, mas ela é um tema recorrente dentro da igreja. A falta de intimidade sexual do casal, ela traz sofrimento na área psicológica, ela traz um sentimento de rejeição do cônjuge, ele se sente rejeitado, não quer, não sei o que tem. Ela causa uma erosão na parte emocional, né? Ela vai corroendo a parte, a conexão entre um e outro na parte emocional, e ela traz um risco de infidelidade para o casal, um risco de separação, um risco de divórcio. O casal, ele tem, quando acontece um problema desse, uma situação, conversar. E se for o caso, irmãos, buscar uma maneira alternativa, um médico, uma terapia, uma ajuda médica. Ah, mas pastor, terapia pode ser dentro da igreja, pode ser fora. O terapeuta é uma profissão para ajudar que foi levantada por Deus. A gente tem que recorrer, ao que você tem, você tem que buscar o que você tem. E se você olhar a situação, imagina a dor do marido ou da esposa quando tem que ficar mendigando, pedindo, implorando aquilo que é o sexo dentro do casamento, que deveria ser o quê? Um presente. Um presente natural, um presente espontâneo, feliz dentro do momento de intimidade, dentro do casamento. Isso é um presente de Deus. O cristão, ele tem esse direito a partir do momento que ele casa. Então, ele tem esse direito. A Bíblia, ela é clara quando, na parte que eu li, diz assim: dois se tornam uma só carne. Dois se tornarão uma só carne. Mas isso, irmãos, é na palavra. 80% dos casais dentro da igreja não acontece isso. Então, quando eu falo 80%, eu estou dizendo assim: 8 a cada 10. Em 10, 8 tem problema. Em cada 100 casais, 80 tem problema. Numa igreja que tem 1.000 membros, ou 1.000 casais, 800 tem problema. Então não é uma coisa assim, é um ali ou aqui, não. Isso é um tema que é muito comum. Porque uma coisa é a aparência na igreja, né? A aparência, o irmão chega lá de mão dada e sorrisinho, e o evento. Não, uma coisa é isso, e outra coisa é dentro de casa. Quando acontece isso dentro do lar, existe dor, frustração, rejeição, pode ter uma depressão, pode causar ansiedade no casal. Você vê ali o cônjuge, ele não se sente amado, não se sente desejado, existe uma baixa autoestima, existe uma insegurança do cônjuge e um distanciamento, um vai ficando mais longe do outro. A Bíblia, irmão, ela estabelece alguns parâmetros para tudo. Um deles é sobre a intimidade sexual do casal. Ela deve ser mútua, é um dever mútuo, um deve para o outro. Então, primeiro ponto, é um dever mútuo. E segundo, é um direito recíproco. Enquanto você deve para o outro, você tem direito de receber. E a mesma coisa do outro lado, né? Ela é essencial. A intimidade sexual ela é essencial para a saúde do casal, a saúde conjugal e a saúde espiritual. E quando você priva, você tira isso do parceiro, do cônjuge, você quebra essa aliança. Vamos ler aqui 1 Coríntios 7, 3, 5. São só 3 versículos que fala assim, quer ver? Aqui, peraí.
O marido paga a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no na mulher. E o 5 diz assim: não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperância. Então, irmãos, o texto ele fala, ele é bem claro sobre isso. Primeiro ele fala que é um dever conjugal, então um está devendo para o outro. E a Bíblia fala: não deveis coisa nenhuma a ninguém senão o amor. Então o primeiro ponto é esse. Segundo, fala que intimidade não é favor. Eu não estou fazendo um favor de ter uma relação sexual, não é favor. Terceiro ponto, fala assim, é um ato de amor. Então não é favor, é amor, é doação e é você honrar o outro com o seu corpo. Quinto, o marido deve à esposa e a esposa deve ao marido. É bem claro aqui. Quando nós casamos, irmãos, nós abrimos mão da autonomia total do nosso corpo. Quando você é solteiro, você tem autonomia 100% do seu corpo, porque é seu, lógico, dentro dos parâmetros bíblicos, mas ele é seu. Quando você casa, você perde metade dessa autonomia, metade do cônjuge, do casal. A mulher perde para o marido perde para a mulher. Nosso corpo como a Bíblia fala, em parte presente para o cônjuge. Você está dando metade do seu corpo como presente para o seu cônjuge. O cônjuge que priva o outro, ele está retendo. O cônjuge que priva o outro da intimidade sexual, ele está retendo o que não lhe pertence. Mas é pecado. Então é o seguinte, a Bíblia fala do dízimo. Quando você retém o dízimo, é pecado. Por quê? O dízimo é de Deus. Então você tem que dar para Deus, você tem que devolver para Ele. Você não pode reter o que não é seu. E é a mesma coisa, quando você retém, você priva, você está pecando, porque isso não era para ser seu, é para você dar para o seu cônjuge. A Bíblia fala isso. E o pecado, irmão, quando ele acontece, ele abre essa brecha, existe um perigo, existe um dano, né? Porque a Bíblia fala muito claro na passagem: não vos defraudeis um ao outro. Não vos defraudeis. Ah, pastor, eu não sei nem o que é defraudar. Defraudar é enganar. Defraudar é prejudicar, defraudar é iludir, é isso que a Bíblia fala. Pecado contra Deus, e a Bíblia fala que Ele mesmo vai vingar. Então, alguns pecados, irmãos, a Bíblia é clara, pode ler, 1 Tessalonicenses 4:6. Então, é um pecado contra o casal, contra o marido, o cônjuge, a esposa, e contra Deus. Única exceção, onde a palavra fala que eu já li, única exceção, primeiro, tem que ter consentimento mútuo, os dois têm que concordarem. Concorda? Concordo. Então vamos ficar um tempo sem. Primeiro ponto. Segundo, tempo limitado. Vamos fazendo aí. Não é assim, vamos fazendo aí. Não, tempo. Quanto tempo? É um dia? São 2 dias? É uma semana? É um mês? Tempo limitado. E terceiro, fala, para dedicação espiritual, jejum e oração. Então, assim, a intimidade, irmãos, é que o casal não entende isso, né? O que faz isso? É uma proteção contra o diabo. O ato sexual é uma proteção. Intimidade dentro do casamento não é dever. Porque a pessoa tem que fazer isso. Não, é uma expressão de amor, é uma expressão de honra e de respeito, é uma expressão de prioridade. Você dá valor para o seu cônjuge, né? E quando falta sexo no casamento, quer queira, quer não, você traz e vai haver conflito, vai haver ressentimento, vai haver discussão, vai haver uma baixa comunicação, porque um não quer conversar com o outro, tá brigado, tá com coisinha, chateado, esse tipo de coisa, e traz isolamento, a pessoa se isola, não sei porquê, você aumenta a vulnerabilidade, a pessoa fica vulnerável a algumas coisas, alguns ataques. O que fazer, irmãos? Quando o cônjuge está retendo o sexo no casamento, primeiro ponto, ele tem que se arrepender. É um pecado. Ele tem que se arrepender porque está sendo egoísta, se arrepender do egoísmo, né? A satisfação mútua, um satisfazer o outro, não é favor, não é opção, é um mandamento. Você põe na cabeça, vou fazer um favor. Não. Eu estou cumprindo o mandamento, é um dever da aliança que quando eu casei eu assumi, é uma obrigação que eu tenho com o meu. Mas eu não estou bem. Tudo bem, uma vez ou outra, tudo bem, mas é uma obrigação. Você casou, você sabe disso. Então é assim que funciona. Você deve isso para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa, né? É uma proteção espiritual. Paulo, ele falou isso, que é uma porta aberta para Satanás quando existe um problema nessa área sexual.
sexual, se a esposa retém o sexo no marido, ou vice-versa, você, primeiro, desobedece a palavra de Deus. Segundo, você nega a aliança. Você expõe o casal à tentação. E você peca contra o cônjuge e contra Deus. Então, nesse finalzinho aqui, eu queria pedir que nosso Deus abençoe os casais para que essa intimidade ela seja uma fonte de bênção, não uma fonte de maldição e nem uma fonte de tentação e brigas dentro do casal. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te dou por essa palavra, venha abençoar os casais. Ó Senhor, que essa área da nossa vida, essa área dentro do nosso matrimônio seja uma área abençoada, que não venha trazer tentação nem problema, Senhor. Cada um venha entender a sua obrigação dentro do casal e honrar o seu parceiro. Abençoa todos que ouviram essa mensagem, é o que eu te peço em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado por se inscrever, divulgue, ative o sininho, evangelize com essa mensagem. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. Até a próxima, se Jesus não voltar. Até lá.